depois dessa oração, morre, Márcia, morre. Glória a Deus por isso. E é isso mesmo que a gente deseja essa noite. Que a presença do nosso Deus, que a presença do nosso Pai esteja aqui nesse lugar, e já está. Esses louvores já me levou para esse lugar mais profundo. Esse louvor já me levou para o lugar do esconderijo do Altíssimo. É nele que eu quero me esconder nessa noite. E o meu desejo é que você possa se esconder neste lugar, na sua palavra, no esconderijo do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar você sentar, porque eu vou começar falando e depois nós vamos ler os versículos. E é uma alegria estar aqui. Eu posso dizer que é um privilégio para a nossa vida servir a Deus, servir essa casa que se chama Resgate. Na alegria do Senhor fazemos parte desta casa. Eu quero começar dizendo que, além da paz de Cristo que está aqui, que ela não esteja só aqui, mas que ela possa estar ecoando, seja nessas ondas, seja na gravação, seja no áudio, seja onde for. Você que está aqui, receba, e que a tua casa também receba, que a tua família também resplandeça nessa mesma glória, porque nós sabemos que o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então essa palavra não vai ficar só aqui nessas paredes, ela está aqui, mas ela vai ecoar e vai chegar em lugares que nós nem imaginamos, principalmente na nossa família. Amém, queridos? Então o meu boa noite fica para todos que estão aqui, para todos que vão assistir, para você que recebe esse link. Se um amigo mandou para você, é porque ele te ama, é porque ele acha que essa palavra vai fazer bem para a tua vida, assim como fez bem para a minha vida e a vida da minha família. E quando ela falou no final do Salmo 91, em vida abundante, é tudo que eu quero contar para você, que depois do novo nascimento, quando a gente mergulha mais profundo, que foi nesse último cântico, quando o Senhor me leva para águas mais profundas, eu preciso ir mais profundo nessa palavra para ter vida abundante em Cristo Jesus, porque senão nós só aceitamos Jesus e ficamos no raso. Nós precisamos mergulhar nessa profundidade dessas escrituras para dali tirar vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pastora. Pastora Amadeu e pastora Maninete, com toda gentileza, nos convidaram para estar aqui. Então vamos lá, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Meu nome é Márcia, eu sou esposa do Ademar, que acabou de orar por mim. Minha filha está aí, está lá se encolhendo, que é toda tímida, ali do lado da Lucimara. Essa é Maria Vitória, tem 18 anos. Tenho mais um filho casado de 35. A minha nora me deu uma netinha que é a coisa mais linda, hoje está fazendo 10 meses. Então eu posso te dizer, vida abundante está passando por aqui. E vai alcançar toda a minha geração. E essa é a palavra que eu venho proclamar aqui essa noite, que a vida abundante vai para toda a nossa geração, não para somente em nós. Aleluia! Eu sou cristã há 26 anos. E 6 anos agora fez que eu fui ordenada pastora. Não servi a Deus nesta igreja, servi a Deus em outra denominação, que foi onde eu me converti e fiquei até esse período. Mas há 4 anos eu comecei a caminhar lá na Resgate na segunda-feira. Sabe aquele lugar secreto da segunda-feira? Consagração, oração, jejum, testemunho, choro, arrependimento. E ali, com a irmã Zenate e a pastora Nete, eu comecei a aprender das profundidades da palavra e as revelações espirituais que estão nelas, onde não é só as letras, mas o mover do Espírito abre um olhar diferente para os mesmos versículos. Aí um dia a irmã Zenate disse assim: eu vou dar um estudo lá na salinha, na Anitta Garibaldi, sobre um livro do pastor Cote. E o nome do livro é O Avivamento do Odre Novo, Guia Prático para a Cura e Libertação da Família. Nossa, minhas orelhinhas ficaram em pé. Aquele título
caiu aqui dentro, eu preciso disso. Eu vou ter que tirar mais uma tarde da minha agenda para deixar para fazer esse livro. Sim, porque como pastora, eu preciso aprender mais para dar conselhos, bons conselhos, conhecer outras situações, cura e libertação para as famílias. Então eu preciso me aprofundar nesse assunto para poder ajudar o meu rebanho. E eu fui. A Glória, minha amiga, viu a minha empolgação lá na igreja, vocês muitos a conhecem, me presenteou com o livro. Eu acho que para ter certeza que eu ia. Peguei aquele livro e comecei a fazer as aulas. Gente, desde a primeira aula, foi um confronto com a minha própria vida. O Senhor me levou e eu fui achando que eu fui para aprender, para ajudar os outros. Mas Deus tinha um propósito tão lindo com a minha vida. Tanta misericórdia dele. Ele disse: eu vou te curar, minha filha. Eu vou tirar a tua religiosidade. Eu vou te levar para as profundezas dessas águas. Eu quero que você mergulhe, Márcia. Eu quero que você cave os teus poços. E a cada aula, a cada encontro, a palavra ia me confrontando. Todas as estruturas que estavam num quadradinho, de uma forma, num formato, papai foi quebrando e o mar foi avançando e eu fui me aprofundando. E eu confesso que teve dias que eu pensei que eu não ia voltar à tona, que o mergulho era tão profundo, que era tão fundo, que eu achava que eu não ia ter pé para voltar. Você imagina um mar assim? Você já passou numa situação assim? E era assim que eu me sentia a cada encontro que nós tínhamos. Eu estava tomando de uma água que eu jamais tinha experimentado. Com todos os anos de ministério, com tudo que eu havia feito de estudo até aquele tempo. E o Senhor me levou para esse lugar. Ah, Deus, nós começamos o estudo do livro, eu até anotei aqui, foi em junho de 2019. Quem conhece o livro sabe que ele é fininho, é um livro pequeno. Terminamos em dezembro de 2020. 1 ano e meio nós trabalhamos naquele estudo. Porque naquele livro contém a palavra de Deus. E daí nós começamos a ruminar. Mas junto com o livro ia esta ferramenta, que é a palavra. Daqui eram tirados versículos para ser trabalhado ali e ser ensinado, esmiuçado, ruminado, quebrado, de versículo a versículo, em atitudes e em ações. Foi uma experiência maravilhosa. Então eu vivi algo muito novo, mas em outubro de 2019, eu naquela igreja gostava muito de preparar o Outubro Rosa, já era a 4ª ou 5ª edição naquele ano, e eu estava naquela corrida, e naquela época nós trouxemos até a Mariá do Rio de Janeiro. Eu tinha tido um encontro com ela, tinha visto ela no Flowers, tinha visto ela no Forever, e ela veio para nos abençoar, estava a se mover na igreja, algo lindo. E vocês sabem que Outubro Rosa nós decorava e deixava todo o ambiente tudo muito lindo, fazíamos o melhor para o Senhor, para o Senhor, com o intuito de alcançar essas vidas que estavam passando pelo câncer. Essa era a intenção. A rede feminina parceira, mas as mulheres que a gente ia visitar lá no São José e todas que a gente tinha contato, todas com câncer de mama. Então era feita uma noite de festa, de esperança, de louvor, de adoração, de testemunho, para tirar muitas dessas mulheres desse lugar de tristeza, desse lugar de sofrimento. E apresentar, e muitas que já conheciam a Cristo, quando chega numa situação dessa, chega a recuar da fé, porque se pergunta por que comigo, e fica, em vez de ir mais fundo, se afasta de Deus. E aí eu entendi que isso era um movimento muito espiritual também. A minha filha, ela já tinha, sempre estava em tratamento, ela tinha um transtorno de humor muito severo. E nessa época, eu toda envolvida e comprometida com esse evento, ela começou a passar muito mal, mas muito mal. Maria Vitória começou a sentir dores na perna,
era visível quando a panturrilha dela fazia uns nós. A gente via o músculo formar um nó. Vômito, mal-estar, dor de cabeça, além do transtorno e toda a medicação que ela tomava. Eu tive que correr para neurologista. Nós fomos na médica do IGED por causa dos vômitos, por causa da dor de cabeça, vários tratamentos, além do tratamento que ela já fazia. E eu entendi que era algo espiritual, porque todos os dias a escola me ligava. Todos os dias eu tinha que buscá-la na escola, porque ela estava passando mal. Tiravam ela da sala de aula, levavam ela para uma sala, as amigas iam para o banheiro com ela. A coordenadora chegou a me chamar, perguntando se eu não achava melhor tirar ela da escola em pleno mês de outubro, para tratar ela, para depois ela poder voltar. Eu disse não. Ela é uma boa aluna, sempre teve boas notas, ela vai conseguir superar e vai recuperar essas notas desses meses, porque não era só na escola, era na igreja, era aniversário, era festa, em todo lugar que nós íamos. Ela passou muito mal naquele período. A escola chegou a liberar o elevador, porque ela não conseguia subir a escada da escola. Eu chegava na escola, eu tinha que levar a mala dela, estacionava o carro e ela se apoiava em mim, eu ajudava ela a andar até chegar dentro da escola para poder ficar. E aí aquela guerra espiritual começou a trabalhar e eu tive discernimento disso. Mas fazer o que, né? Vamos continuar, vamos prosseguir, vamos continuar com as duas coisas. E aí, numa manhã em casa, ela sempre estudava de manhã, ela tinha que acordar 1 hora antes, vamos dizer, antes das 6, ela tinha que levantar, tomar um remédio, para 1 hora depois poder tomar o café da manhã e tomar os outros remédios para ir para a escola, que começava às 7h15. Mas naquela manhã, me chamou a atenção uma coisa que ela já tinha feito outras vezes, mas naquele dia entrou uma compaixão dentro de mim, um sentimento tão forte de misericórdia, porque no primeiro comprimido que ela tomou, deu ânsia de vômito, ela saiu correndo para o banheiro. Só que não foi a primeira vez que isso aconteceu. E quando ela volta, eu sou obrigada a olhar para ela e dizer: filha, você tem que tomar outro, porque você vai tomar mais 8 remédios durante o dia até a noite. E sem esse remédio ela não estava mais suportando a medicação. Era pior para ela. Naquele dia, quando eu vi essa situação, eu tenho uma bancada de granito em cima que separa a mesa e a cozinha. Eu bati em cima daquilo ali e disse assim: Senhor, o que está errado? Me mostra! Me mostra! Porque eu te sirvo com tanto amor, com tanta dedicação. Tudo que nós estamos fazendo na igreja, ninguém mandou fazer. O pastor não disse: faça isso, faça aquilo. Eram coisas que o Senhor entregava no meu coração. Eu fazia por livre, espontânea vontade. Eu fazia por gratidão pela salvação. Eu fazia por agradecimento, porque eu desejava, ansiava ter uma filha, ou filha, ou filho. Eu queria ser mãe novamente. Eu tinha 43 anos quando a Maria Vitória nasceu. Logo depois eu já entrei na menopausa. Então eu sabia que era um presente de Deus na minha vida. E eu pedi: Senhor, me mostra o que está errado. Se nós somos dizimistas na tua casa, te servimos com tanta alegria, o que está errado? Eu vou te dar um conselho. Faça essa pergunta para Deus, mas te segura. Te segura num granito, como eu me segurei naquele dia, bem fincado no chão da tua casa, porque senão tu não aguenta. E aí o Senhor começou a me mostrar o que estava errado. Acho que Ele disse assim: tá bom, filha, eu acho que agora tu já suporta eu te mostrar o que está errado. Ah, Deus. E aí o Senhor começou a me mostrar, porque o emocional dela, o transtorno era muito violento. Era nos aniversários, era na escola, era na família, era em todo lugar. Ela tinha dificuldade de relacionamento. E aquilo ali foi gerando, era um desconforto para nós, para ela e para todos que estavam ao redor. Todos nós sofríamos com essa situação.
Daí o Senhor pensou, tá bom, então já que tu está fazendo esse estudo, tu está avançando nele, eu vou te mostrar o que está errado. E se prepara. E através do estudo e dessa palavra mais profunda, nas profundezas dela, saindo do raso, saindo só do dia de domingo de pregação, estudando e mergulhando nesses versículos, aí o Senhor foi me moendo. Sabe o que é moendo? Moendo. Eu fui gemendo, literalmente. A verdade veio à tona. Ia ficando, a cada aula ia ficando mais confrontadora. Era mais difícil de assimilar o que estava sendo ensinado, de receber aquela palavra. Ali a palavra já estava descendo amarga na boca, doce como mel. A palavra diz isso. Mas quando caía aqui dentro, quando caía no ventre, quando caía na verdade, aquilo começou a amargar. Mas aí não era hora de correr. Eu pedi para ver, então eu tinha que ser ensinada. E o que não me deixou desistir desse processo foi o próprio Jesus, porque Ele é o meu intercessor. E esse versículo quero ler com vocês e vou deixar registrado, porque se você for assistir de novo essa pregação em casa e olhar, você vai poder abrir a tua palavra e refletir sobre esses versículos tão profundos. Romanos 8,34 diz assim: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Ele intercede por nós. Glória a Deus por isso, porque eu tenho um intercessor. Em Hebreus 7, 24, 25 diz assim: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então nós temos um intercessor que é o próprio Cristo, que não me deixou correr. Ele começou a interceder pela minha vida para que eu fincasse a bandeira e perseverasse nessas verdades espirituais. Meus olhos se abriram de uma forma tão intensa e profunda, como eu não havia entendido esses versículos antes. Quando a gente começava a estudar, eu pensava, meu Deus, o que é isso? E aí eu percebi que a maioria dos cristãos, nós fazemos uma confusão. O novo nascimento e a conversão são dois conceitos, a maioria pensa que é a mesma coisa. Mas o novo nascimento é uma coisa e a conversão é outra coisa bem mais profunda. E a gente pensa que quando aceitei Jesus eu já estou me convertendo. Não, são duas coisas bem diferentes. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. E nascer de novo é o início da nossa conversão. É o novo nascimento do espírito humano. O Espírito Santo recria o meu espírito e passa a habitar nele. Então eu me ligo ao Espírito de Deus, eu me religo porque eu estava afastada dessa presença de Deus, e aí eu começo a ter essa vida. O Espírito Santo recria o meu espírito e passa a habitar nele. É uma regeneração da minha vida espiritual. E nós chamamos isso de salvação. E a salvação é instantânea. Eu recebi Jesus, aceitei Jesus como meu único Salvador, eu creio, meu livro está escrito no livro da vida, e nesse momento já entra esse Espírito de Deus na minha vida e eu faço parte do reino. Isso acontece na mesma hora. Ah, mas a diferença é a outra palavra, conversão. Esse é um processo contínuo de regeneração da alma. E isso leva tempo e tem o seu preço. Oh, glória a Deus! Portanto, nascer de novo é a regeneração instantânea do Espírito. E conversão é o processo perseverante de libertação. Libertação, amadurecimento e regeneração da alma mediante uma interação com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus. Numa interação com o quê? Com esta palavra.
eu preciso começar a interagir com ela, preciso conhecê-la, preciso ruminar ela, preciso começar a viver essa palavra, andar pela palavra. Essa é a diferença. Então a salvação ela é gratuita, o Senhor, Ele conquistou na cruz, eu não faço sacrifício nenhum, eu recebo o Senhor Jesus como Salvador, mas ser um discípulo vai me custar tudo, porque Jesus se deu por inteiro. Ele não deu uma parte dele por mim, ele se deu por inteiro. Então, para que eu seja discípulo, eu também preciso me entregar por inteiro. Não é uma parte da Márcia que vai se converter, ela inteira. Como disse o Ademar, saia tudo daqui e fique aqui o Espírito Santo de Deus. Morre essa carne, morre essa vontade e entra aqui a vontade de Deus para que eu viva a sua perfeita e agradável palavra da salvação. Esse é o preço que eu preciso pagar. Eu preciso viver essa Bíblia de capa a capa. Eu não posso escolher uma parte que eu gosto. Eu só gosto do Novo Testamento, não gosto do Velho Testamento. Eu não gosto da parte dos dízimos da oferta. Eu não gosto daquela parte que diz sujeitai-vos. Eu não gosto daquela, mas essa que eu gosto. Não, é por inteiro. Não tem como viver o Evangelho se não for por inteiro, assim como Ele se entregou para nós. Deus! A conversão então ela acontece na alma. A salvação é gratuita, mas ela vai custar tudo. E daí eu vi assim, você pode ser salvo e não ser convertido. Uau! Uau! Eu posso ser salva e não ser convertida, mas como isso? Isso é muito sério. E a gente só percebe isso quando a gente se aproxima dessa verdade por inteira. Quando a gente para de usar partes da Bíblia e começa a mergulhar nela e nas suas verdades espirituais. Deus, porque a conversão acontece na alma e a salvação acontece no espírito. Você pode ser salvo e ter um espírito vivificado pela presença de Deus, ser uma nova criatura em Cristo e ainda não ser convertido em relação a muitas questões e áreas da alma. Você e eu somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Seu espírito é você real, que Deus criou. A sua alma é basicamente a sua mente, as minhas emoções, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, seja na palavra, seja na escola, seja no trabalho, seja nas emoções, seja nas lembranças da minha história, da minha vida inteira, tudo isso está registrado na alma. Mas agora eu preciso trabalhar essa alma. Essa alma precisa se converter. Essa alma precisa se esvaziar e receber o novo de Deus. O novo nascimento precisa passar por ali. E isso dá trabalho. Gente, isso dá trabalho. Seu corpo é sua casa. Jesus pode salvar seu espírito num instante, mas a sua alma exige mais tempo para se converter. Você sabe que nasceu de novo, mas ainda assim pensa como a velha natureza. Então o que fica e quando aqui dentro? Aquilo que a gente escutou desde a infância. Sua burra, você é muito devagar, você não faz nada certo, porque não foi assim que eu te ensinei. Você não é capaz, por que as suas notas não são melhores? Por que você não estuda? Parece que aquelas palavras pesadas, elas criam um peso em nós e elas ficam... A gente lembra pouco dos elogios, mas a gente lembra daquilo que nos magoou, daquilo que nos ofendeu, daquilo que nos oprimiu a vida inteira. E isso precisa ser trabalhado em nós. Nós precisamos tirar isso de dentro de nós. Os nossos velhos hábitos ainda nos dominam, coisas que a gente aprendeu, mas eu sempre fiz assim a vida inteira. Mas se agora eu estou vendo que não está de acordo com esta palavra, eu preciso abrir mão disso, eu preciso mudar essa rota, eu preciso mudar esse caminho, eu não posso continuar vivendo desse mesmo jeito. Então esse é o processo de conversão, esse é o processo que dói, porque arranca de nós coisas que nem são boas, mas é difícil a gente deixá-las para trás e viver esse novo de Deus. Pensamentos malignos que ainda frequentam a sua mente, corrupção,
orgulho, inveja, ódio ainda continuam dentro de você. A falta de perdão. Gente, é o exercício mais difícil da nossa vida e todo atendimento que nós damos. E se eu te falar em câncer de mama, trabalhar com mulheres que estão enfrentando por esse enfrentamento, falar de perdão é algo difícil. A falta de perdão nos leva a adoecer. O corpo acaba absorvendo isso. A maioria sofre pela falta de perdão. Então a gente ainda luta, você ainda luta com esses desejos descontrolados, mas você é salvo. É salvo. Eu vou para a glória. O Espírito Santo está aqui. Mas até quando ele vai contender com os pecados que você ainda carrega? Com aquilo que você vinha fazendo e que você continua fazendo? Até quando Deus, o Espírito Santo, vai dizer assim, ele quer largar essa vida, vai deixar da pornografia, vai deixar da pedofilia, vai deixar do vício, vai deixar da bebida, vai deixar de fornicar? Quando se converte, o Senhor Jesus nos aceita quando nós chegamos na presença dele. Mas depois há um processo que nós temos que passar, e é a nossa conversão, que é deixar esses pecados. Aquele dinheiro que surrupiava, aqueles negócios feitos que não está de acordo com a palavra, tudo isso precisa ser arrancado de nós. E esse é um processo. Isso é difícil acontecer de um dia para o outro. Esse é o trabalhar de Deus. Por isso que até quando o Espírito Santo vai ver tu continuando a fazer o mesmo pecado da iniquidade, sem realmente deixá-lo de lado e ter uma vida nova em Cristo Jesus, para permanecer com a sua salvação, porque sem santidade não veremos a Deus. Essa palavra diz isso: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o processo de conversão, é buscar a nossa santificação todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem trégua. Porque o William, eu chamo ele assim, quem me conhece, que eu não gosto da corda para ele, eu dei um apelido bem curtinho para ele, porque o William não se cansa. Nós cristãos nos cansamos outros, não vou mais dar bola para aquela pessoa que não tem jeito, não se ajeita, não se emenda. Mas o William luta pela vida de cada um o tempo todo, ele não se cansa. E nós cristãos nos cansamos do nosso amigo, do nosso parente. Nós nos cansamos, mas o William não se cansa. Então nós precisamos estar atentos. 2 Coríntios 5, o 15 a 17 diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo é lindo. A gente lê esses dois versículos, é a coisa mais linda que existe. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Paulo exalta que Cristo morreu por todos. E quando nós vamos nos relacionar, nós não podemos mais nos relacionar pela aparência, pela carne, como nós vemos as pessoas. Nós temos que começar a olhar de um outro modo. Aquela pessoa que entra lá de fora, se entra aqui uma mulher prostituta, que pelas vestes nós vemos, ela vai entrar, como nós vamos recebê-la? Que olhar nós temos para ela de julgamento? Se entra aqui um rapaz que não está vestido de acordo com as vestimentas de um homem, mas passou por essa rua, se sentiu atraído pelo Espírito Santo, entra e senta nesse lugar. Paulo está dizendo que eu não posso mais olhar para ele pelo que eu estou vendo. Eu tenho que começar a olhar para ele como o Senhor Jesus está vendo. E há um processo de conversão para aquela pessoa. Há um tempo.
Então, homens, eu digo para vocês, muitas mulheres se convertem e elas vêm para a igreja com as roupas que sempre usaram lá fora. Tenham misericórdia e olhem para elas com amor do Senhor, porque com o tempo Deus vai transformar essas vestes. É o Senhor que vai levá-las ao convencimento de que aquilo não é o ideal, não é o padrão das Escrituras. Não se contaminem com o que você vê. Tenha misericórdia, comece a olhar para essa pessoa que ela está num processo. Ela precisa desse ambiente, ela precisa do teu amor, ela precisa do teu abraço, mas com amor e compaixão. E não com os olhos de reprovação. Porque senão nós nunca estaremos prontos para receber essas pessoas aqui dentro. Oh Deus. Então a gente não pode mais olhar para essa pessoa com o histórico que ela tem lá fora. A mesma coisa. Se alguém na época que me conheceu há 25 anos atrás, há 26 anos atrás, vai olhar para mim e dizer assim: a Márcia lá no púlpito, a Márcia pastora, mas a Márcia fazia isso, fazia aquilo, agora quer dar uma de santa, está convidando todo mundo para ir para a igreja. É isso mesmo. É assim que a gente olha para as pessoas. Mas esse é o Espírito que me leva a querer dar fruto, um processo de santificação, mas eu ainda não olho para mim. Eu ainda estou com as mesmas vestes que eu sempre usei. Mas eu estou na presença de Deus, eu estou me alegrando e eu quero dar fruto. E eu quero trazer essas pessoas para esse reino, mas eu não conheço bem esse reino. Porque quando a gente chega, a gente se alegra, a gente está, mas a gente não olha para a gente quer vir e quer trazer os outros. Mas quem já está aqui tem que ter uma atitude de amor. Quem já está aqui tem que abraçar essa pessoa em amor e misericórdia e orar e interceder para que essa pessoa vença os seus obstáculos. É isso que Paulo está dizendo. Porque isso não acontece de uma maneira rápida, isso leva tempo. Isso não é automático. Automático é eu receber Jesus, confessar Ele como meu Salvador e o meu nome estar escrito no livro da vida. Mas a mudança que precisa acontecer aqui, eu preciso me aprofundar nessas águas, eu preciso viver essa palavra, até que ela venha e comece a me limpar. Mas se eu esperar ficar completamente pronto, daí eu vou começar a evangelizar? É isso que o Senhor diz? A alegria é tanta quando a gente tem encontro. Eu lembro quando eu comecei com o Fiat furado, chovia dentro, meu Deus, caía a roda, caía tudo, e eu ia falar do amor de Deus para as pessoas. Não, você precisa ir lá. A pessoa olhar para mim: meu Deus, mas a tua vida está um lixo, o teu carro está caindo aos pedaços, chove dentro. Como é que tu vem falar do amor de Deus, que Ele transforma a vida? Não, mas Ele vai transformar, eu sei que Ele vai. É assim que a gente chega, não é? A gente quer trazer todo mundo, quer trazer a família, quer trazer os amigos, mesmo que a obra ainda não aconteceu por inteiro. Então isso leva tempo, e nós precisamos dar esse tempo a quem chega, abraçar e caminhar com essa pessoa. Gruda numa pessoa dessa que acabou de chegar e ajude ela a caminhar. Suportai-vos uns aos outros. Não é eu não suporto aquela pessoa, não, é dar o ombro, amigo. Vem cá que eu vou te dar um suporte até você chegar lá. O dia que você não vem, eu vou te ligar e dizer por que tu não veio, o que aconteceu contigo. Se importar com essa pessoa até que ela passe por esse processo de transformação genuína. Amém? Então aqui eu entendi, e aqui as maldições, as doenças, o carro furado, a falta de dinheiro, tudo ainda estava na minha vida. Comportamento inadequado ainda fazia parte da minha história. Então não é porque eu aceitei Jesus, e aqui está o perigo desse versículo, que eu posso dizer: aceitei Jesus e está tudo resolvido, acabou. Transformou a vida dela, acabou, não tem mais problema. Isso é uma mentira. Nós não podemos continuar pregando essa mentira. Nós temos que olhar para esse versículo e viver a verdade dele. Nós precisamos olhar os traços
o caminho, o rastro que eu deixei, as brechas que eu deixei em aberto, aquilo que eu não fechei as portas, por onde eu passei eu deixei marcas, e eu preciso olhar para isso. Oh Deus, Jesus morreu para que todos sejam salvos, curados, libertos e santificados. Mas eu te pergunto, todos estão salvos? Ele morreu para toda a humanidade, mas todos estão salvos? Não. Só aqueles que aceitaram Jesus. Quem não aceitou Jesus, não aprendeu ainda o caminho da salvação, nós ainda estamos trabalhando para povoar o céu. Esse é o nosso trabalho de discípulo. Ah, Deus, daí eu te pergunto, todos estão totalmente libertos e santificados porque aceitaram Jesus? Então nós que aceitamos, nós que já declaramos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, todos estão santificados porque aceitaram? Não, porque é um processo, existe uma caminhada para isso. E é isso que nós precisamos ensinar, é isso que nós precisamos viver dia a dia na nossa conversão. A alma, porém, é uma conquista diária. E olha o que ela envolve. Eu vou ler palavras que eu garanto que a tua carne e a tua alma não vai gostar. Mas preste atenção nela. Para a alma ser conquistada, essa conquista diária envolve humilhação, restituição, quebrantamento, renúncia, disciplina, revelação, confissão de pecado, discernimento, intercessão, obediência e perseverança. Qual é a alma que quer ouvir essas palavras? Porque ela requer compromisso. Não é envolvimento, é compromisso com essas palavras. E isso é duro para a gente viver. Então, por mais que a nossa alma não goste dessas palavras, mas elas evidenciam o caminho de Deus. É elas que vão nos levar para as promessas que a gente leu no Salmo 91. Para nós chegar naquele lugar, nós precisamos passar por essas palavras duras de viver todo dia. O Evangelho não é raso, ele é simples. Mas nós precisamos prestar atenção e vivenciá-lo em todas as letras, em todas as palavras. Tudo o que submetemos ao Espírito Santo está debaixo do poder redentor do Senhor Jesus. Tudo que nós submetermos ao Espírito Santo, tudo que nós entregar a Ele, vai estar debaixo da mão dele. Mas tudo que eu esconder, tudo que eu não submeter a Ele, tudo aquilo que eu não quero entregar, todas essas palavras aqui que eu resistir, não estará submisso a Ele. Aí vai estar na vida que você está levando. Por isso que nós não chegamos naquele lugar de vida abundante, que é a promessa que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Nós só podemos chegar nesse lugar de promessa se nós vivermos com integridade o Evangelho. Ah, Deus! E aí a primeira aula do nosso livro é Tiago 4, 6 e 7. É o primeiro, na verdade a aula do livro é a aula 7. Mas como a irmã Zenate, com toda a sua sabedoria, já sabe o que é mais difícil, que Deus mostrou para ela que é mais difícil arrancar aqui dessa natureza humana, arrancar da nossa alma, então começamos sempre pela aula 7. E Tiago 4, 6 e 7 diz assim: mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tem versão que diz assim: Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então, nós aprendemos na primeira aula que graça e orgulho não se
E nós precisamos sempre voltar nesse versículo, porque o nosso orgulho nos tirou do jardim. Temos um louvor sobre isso, nós cantamos isso, mas nós precisamos prestar atenção e perceber o quanto o nosso orgulho nos afasta de Deus, o quanto ele nos impede de chegar no lugar de bênção. Então o orgulho tem que sair para a alma receber a graça. E foi assim que me submeti a essa palavra. Ah, Deus! Foi muito duro ouvir naquela tarde, quando a irmã Zenate usou o texto de Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 4 ao 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, sou Deus zeloso, que castigo os filhos. Tem versão que diz: visito, está ali o outro, e visito a maldade dos pais. Tem algumas que dizem: visito a iniquidade. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Coisa linda, não é? A bênção é para 1000 gerações. A maldição é para 4. 4 porque dá tempo de eu olhar para trás, minha mãe, meus avós, meus bisavós, e ver qual iniquidade que veio na minha geração. E quando eu vi esse versículo aquele dia, ela ministrou sobre isso, eu reconheci que eu abri portas, que eu fiz o que estava escrito aí, que eu não poderia fazer, que eu estaria abrindo portas para Satanás, para o ir entrar na minha vida e na vida da minha geração. Isso foi muito forte, porque daí eu me dei conta, né? O espiritismo, estava escrito assim no livro, você que tem esse livro vai ler lá. O espiritismo da legalidade é um espírito de morte, doenças mentais, autismo, loucura, depressão, trombose e bipolaridade. Sentiram o tamanho? O peso? Cheguei em casa naquele dia, eu saí dessa aula, vocês não têm noção, eu não aguentei. A vergonha era tanto, eu saí daquela tarde, a impressão que eu tinha que eu não ia mais voltar, parecia que todo mundo olhou para mim e viu aquilo em mim, porque eu tinha andado nesse lugar antes de me converter, antes de conhecer Jesus. Eu confessei para o meu pastor, eu me arrependi, mas quando eu vi a legalidade que eu deixei sobre a minha geração, o meu coração ficou dilacerado aquele dia. Eu fui para casa chorando, eu fui para casa transtornada, quando eu vi o tamanho do buraco que eu abri, o que eu fiz, onde eu fui culpada. Eu cheguei em casa, abri a porta, meu marido já estava trabalhando em casa. Na ponta da mesa eu abri a porta e disse: nós somos culpados, Ademar, nós somos culpados. Ele não sabia nem do que eu estava falando. Nós somos culpados de tudo que a Maria Vitória tem passado. Nós abrimos porta, nós fomos no espiritismo, nós entramos naquele lugar, nós demos legalidade, nós pagamos na época para fazer trabalho. Não para o mal dos outros, mas para ver se a nossa vida melhorava, para ver se resolvia o problema do dinheiro, se resolvia o problema do Fiat furado. Nós entramos nesse lugar. Só que o arrependimento
não tinha sido do tamanho do estrago que a gente tinha feito. Nesse dia eu entendi o que acontecia com a minha filha, a legalidade que eu dei para que o Ian viesse atormentar a vida dela. Esse sentimento de culpa, essa dor, eu assumi naquele dia a culpa. E eu sempre olhava para ela em tratamento e eu a culpava. Eu dizia, por que tu não se ajuda? Tu tem psiquiatra, tu tem psicólogo, tu tem os remédios, tu tem acompanhamento, tu tem um pai e uma mãe que está contigo todo dia. Por que você não se ajuda? E aqui eu vi que era uma legalidade que realmente ela não tinha como dar conta. Às vezes a minha mãe, quando ficava com ela, dizia assim, Maria Vitória, por que tu fez isso? Tua mãe falou que não era para fazer, por que você fez isso? E ela dizia, eu não consigo parar. Desde pequena eu não consigo. E realmente não tinha como ela dar conta disso. Porque havia uma legalidade sobre a vida dela. Quem deu? Foi Deus? Eu podia culpar o meu Deus? Eu fui culpada. Eu e meu esposo tínhamos culpa disso. E aí a gente foi assistir DVD da pastora Tânia Teresa, a juíza aposentada, que trabalha com cura e libertação, e ela vem na linha desse livro, na linha do COD. Ah, Deus, se eu falar para vocês que a coisa piorou, vocês acreditam? Que ainda pode ficar pior? Ficou pior. Eu tenho uma amiga minha, a Patrícia, que diz assim, primeiro tem que ficar feio para depois ficar bonito. E eu vivi isso na pele. Aí nós fomos começar a assistir os vídeos de esclarecimento. Nós assistimos juntos. Vocês não têm noção. As consequências do que nós tínhamos feito. Um dos vídeos falava sobre aborto. E nós fizemos isso também, antes de conhecer Jesus. E quando eu conheci a Cristo, que eu levantei a minha mão e declarei Jesus como Salvador, eu contei para o meu pastor. Teve um café de mulheres naquela igreja, e naquele dia, naquele café, eu pensei, eu não posso ser hipócrita, eu tenho que contar quem eu sou. Só que o meu arrependimento daquela época era desse tamanho. Era um arrependimento para aquilo que eu entendia que era pecado, que não devia ter feito, que era uma vida. Mas, gente, quando eu mergulhei nessas profundezas, quando eu mergulhei mais profundo nessas palavras, eu vi que não era só isso. O estrago era muito maior do que isso. A legalidade que tinha ficado. Porque daí eu vi no DVD, na explicação dela, que a criança que nasce nesse lugar, nasceu, foi gerada num túmulo, num lugar de morte. Porque ali tinha sido gerada uma morte. Não foi fácil. Não foi fácil pegar essa responsabilidade naquela hora e dizer, eu fiz isso. E aí ficou pior. Porque não é só aquela vida que nós tiramos. Foi toda uma geração, toda aquela linhagem que viria daquela criança. Não é só aquela vida, é tudo que ia descender daquela vida. Foi extirpado com essa atitude. Aí o arrependimento, quando eu vi o tamanho do que nós tínhamos feito, aí eu fui e meu marido foi junto para esse verdadeiro arrependimento do tamanho do buraco que nós tínhamos causado. Por isso que eu digo, aceitei Jesus, está tudo resolvido? Não está. Eu preciso mergulhar mais profundo nessas verdades. Eu preciso olhar as Escrituras, eu preciso estudar, eu preciso meditar nela, mas eu preciso, sobretudo, não só as letras. Eu preciso da revelação do Espírito. É só o Espírito Santo que nos convence
do pecado. Eu não fui a única mulher que fez esse estudo naquela época. Será que só eu fiz aborto daquela turma inteira? Por isso que eu digo que o Espírito é que nos convence. Não dá para fazer de conta que está tudo bem. Não dá para ter uma vida cristã e não ter uma vida abundante sem ter uma causa. Se você é cristã, 3 anos, 2 anos, 5 anos, 10, 15, 20 anos, você está orando pela mesma situação e ainda não venceu, pode olhar para trás, que tem causa, tem legalidade na tua vida. Ou a tua família, antes de você, abriu essa legalidade e você está. Por isso que a gente tem que levar a sério essa palavra e mergulhar nela mais profundo. Oh Deus, quando nós vimos esse estudo da pastora Tânia Teresa, eu comecei a ver que a minha filha tinha todos esses sintomas de morte. Muitas vezes ela desejou a morte dela. Ela mesma pediu para ser internada. Um dia ela disse: mamãe, eu não dou conta, me interna. Nós chegamos em hotel regional e ela fez a requisição dela, ela preencheu a ficha, porque ela queria ser internada, porque ela disse: eu não dou conta. Quando eu comecei a olhar para tudo isso e ver que quem era culpado disso, poderia eu culpar a Deus? Se eu dei a legalidade, se está escrito aqui. Mas aí uma coisa que nos alegrou no meio de toda aquela dor é que a gente aprendeu que tinha como consertar tudo isso. Porque a misericórdia de Deus, a misericórdia dele, quando ele nos vê completamente arrependido, um arrependimento genuíno, eu digo para minha turma lá, arrependimento gera dor. Arrependimento dói, nos faz chorar, me faz ir ao chão, porque eu vejo o que eu fiz. Eu entro nesse lugar mais profundo, eu vou ao chão, eu vou ao pó. Davi, quando foi confrontado, tirou suas vestes reais, pano de saco e cinza, e foi ao chão. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é dizer: me arrependo, me perdoa, me desculpa, não. O arrependimento de verdade gera dor dentro de nós, porque me leva no ato do pecado. Quando eu me arrependo de uma situação, eu lembro do momento que eu pequei. O Senhor me leva a lembrar exatamente daquele momento. Passa um filme na tua vida. É como diz a pastora Tânia Teresa: foi feito um print do pecado, e ele está explícito, e ele volta à tua memória como no dia que eu fiz. E aí você vai ao choro, aí é hora de colocar diante de Deus e dizer: chega, Deus, me perdoa, eu pequei contra ti e contra os teus princípios, e estou dizendo que eu sou convertida há 25 anos, mas eu preciso chegar nesse lugar. E é por isso que nós temos uma igreja doente, onde não há a presença do Espírito Santo, onde o louvor não flui, onde a coisa não acontece, porque você está preso. Sabe o que aconteceu conosco quando a gente viu essas verdades e a gente se arrependeu? Um avivamento na nossa vida, na nossa casa. Não dá para entrar na presença de Deus sem louvar, sem marchar, sem glorificar, sem agradecer ao Senhor. Não dá para ir para um louvor e ficar paradinho de braço cruzado, sentado. Não tem como. Porque há uma vida abundante aqui dentro. A gratidão, o avivamento é lindo. E ele começa em nós. Uma igreja avivada, sabe o que é? Todos nós limpinhos. Ninguém ia aguentar quem entrasse aqui sujo. Ia sentir a glória de Deus nesse lugar. E em todo lugar onde os santos estivessem, a glória de Deus precisa resplandecer. Mas tem um preço a pagar. E a nossa alma não quer pagar esse preço. O nosso orgulho que nos tirou do jardim não quer pagar esse preço. Não quer confessar pecado. Não quer ir lá e dizer: eu faço
condição e ser limpos, não têm como ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Porque não estamos de acordo com seus princípios e Ele não vai abençoar. Por isso você pode orar anos e a céu de bronze não passa as nossas orações, ficam presas naquele lugar, não passa desse teto, não chega na presença de Deus. Como Ele vai derramar uma bênção sobre a nossa vida se nós não andamos de acordo com seus princípios? É duro, né? Sair de casa, vir aqui fazer isso, né? Mas sabe por que a gente faz? Porque esse é o jeito do verdadeiro evangelho. João Batista, na sua época, foi um trator. Aplainou todo mundo. Rico, pobre, homem, mulher, todos foram aplainados. Houve um batismo de arrependimento. E nós precisamos continuar buscando esse batismo de arrependimento. Aí nós vamos jorrar a glória de Deus. E aí nós vamos alcançar vidas, porque nós estaremos livres, nós estaremos libertos. Não tem outro jeito de alcançar. Quando nós assumimos essa culpa, o que nós fizemos? Nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, pois tínhamos pecado contra o Senhor, e então veio o perdão, a libertação e a cura. Deus trabalhou de uma forma tão linda, foi tão visível, que todas as pessoas viram. Era uma época que o culto ainda estava online, e quando o culto retornou, não tinha quem olhasse para nossa filha e não visse a mudança. Ela era visível aos olhos, mas ela foi visível espiritualmente. Ela foi visível na nossa casa, no dia a dia. Ela foi sentindo, e nós ao seu redor, todos que andávamos juntos, percebemos isso. Nós fizemos um concerto com ela. Nós fomos para o seminário Silk. Eu fui primeiro, meu marido foi depois. Eu voltei, a 1000 por hora, como pipoca na panela. Ele disse: espera, Márcia, eu também quero ir, nós vamos fazer o que é certo, mas nós vamos fazer juntos. Eu quero entender o que está acontecendo contigo, porque eu estava no estudo, ele não estava. Fomos para o seminário, um de cada vez, e quando ele voltou, ele disse: agora nós vamos fazer. Realmente eu vi o que nós precisamos fazer. Deus nos abençoou. Nós temos uma casa em Campo Alegre, que é o nosso reduto de final de semana, onde a gente se enche da presença de Deus. Não que Ele não esteja aqui, mas lá é lindo demais. E aí nós decidimos fazer um lava-pés com a nossa filha, confessar esse pecado a ela. Por quê? Porque quando ela nasceu, eu já era cristã. Ela já nasceu conosco dentro da igreja e convertido. Pensa que ela ia olhar para a mãe dela e pensar que a mãe tinha feito o que fez? Uma mãe que pregava, que dava estudo, que estava ali, nós nunca tínhamos contado para ela. Vergonha ou orgulho? Que nome a gente dá para isso? Mas nós aprendemos uma coisa, que nós temos que fazer o caminho de volta. Nós temos que fazer o verdadeiro conserto. E aí nós dois nos propusemos a fazer um lava-pés com ela e contar o que nós tínhamos feito, confessar esse pecado a ela, para tirar toda a legalidade que estava na mão de Satanás. E foi tão lindo aquele dia. Fui correndo buscar a bacia, a toalha, o sabonete bem cheiroso, e aconteceu uma coisa linda. Meu marido olhou para mim e disse assim: primeiro eu vou lavar os teus pés. E esse marido que orou por mim aqui hoje começou a lavar pés por mim. Eu escutei tantas coisas lindas aquele dia, pedido de perdão por palavras que a gente fala, que a gente não mede. Nós não tínhamos dias fáceis, e com toda a turbulência que a gente vivia, a gente acabava lançando palavras duras um para o outro. Mas naquele dia, Deus abriu o céu da minha casa.
Foi o lava-pés, começou por mim, lavamos o pé dela, contamos para ela, confessamos o pecado, choramos com ela. Foi uma mistura de choro, de ranho, de lágrima, não é? Aquele choro compulsivo não gera, tu não mistura tudo, mas foi um choro de arrependimento, foi um choro na presença de Deus, foi como se tivesse o altar do Senhor estava naquele lugar. Ela lavou os nossos pés. Eu sei dizer que foi um mover do Espírito Santo naquele lugar. Aí Deus abriu o céu da nossa casa. O céu da consequência naquele dia caiu por terra. O inimigo perdeu a legalidade que ele tinha. Nós arrancamos tudo da mão dele. Como o faraó disse: vai, Moisés, vai adorar o teu Deus e deixa aqui tuas crianças. E ele diz: não vai ficar uma unha na mão de Satanás. E naquele dia, essa foi a nossa atitude: não vai ficar uma unha na mão de Satanás. Foi o que nós fizemos, a gente requereu a nossa vida de volta. E aí Deus fez coisa linda, e ainda está fazendo. Nós ainda estamos vivendo aquele processo que a gente se submeteu ao Espírito Santo de Deus. A revelação do Espírito, sair das letras e entrar e mergulhar mais profundo e deixar que o Espírito Santo venha e nos leve para esse lugar de vida abundante. Para vocês terem uma ideia, dos 9 remédios que ela tomava por dia, ela passou a tomar um deles. E quando dei esse testemunho na Resgate, que foi dia 1º de fevereiro, ela tomava 3 de 300 miligramas. E antes esse remédio ela tomava 3 de 450. Hoje eu digo para vocês que ela toma 2 de 300. O resto da outra medicação saiu tudo. O neurologista tirou, a doutora Cleusa do IGED tirou a medicação. Ela toma uma vitamina para o cérebro, que foi algo também sobrenatural, que a médica foi levada para esse lugar e dizer: não é a minha área, mas nós estamos fazendo um estudo, e realmente ela tinha necessidade dessa vitamina que não tem contraindicação. O psiquiatra começou a tirar a medicação cada consulta que nós fazíamos. O dia que nós chegamos lá, e ele disse assim: bem, hoje eu vou tirar a risperidona. Gente, ela ficou desesperada. Quando nós saímos da consulta, eu saí feliz da vida. Quando nós chegamos no corredor, eu disse: mãe, nós não vamos dar conta, eu não vou dar conta sem esse remédio. Nós 3 nesse apartamento, eu sem a risperidona, eu não vou dar conta. Eu abracei ela e disse: nós vamos dar conta, porque o Senhor está conosco. É um novo tempo, Deus vai nos ajudar. E nós não recuamos, e dali Deus foi tirando cada consulta que nós íamos todo mês. Nós começamos em 2 meses, em 3 meses, hoje leva 4, 5 meses para nós voltar à consulta. Só ele queria ter tirado em maio toda a medicação. Nós 3 em casa entramos num acordo para que ela ainda tomasse a medicação, esses 2 remédios um pouquinho mais à frente. A psicóloga, ela vai psicóloga desde os 5 anos de idade. Só mudou de psicóloga porque da idade a gente precisava de alguém que fosse acompanhando as mudanças. A psicóloga, no final do ano, disse: ano que vem ela pode vir quinzenal, não precisa mais vir toda semana. Quando chegou em abril, ela disse: a Maria Vitória pode vir mensal. Quando chegou em maio, ela deu alta. Coisa linda, né, filha? Coisa linda. E a própria psicóloga disse: isso é um milagre. Porque do transtorno que ela tinha, eu atendo homens e mulheres adultos com mais de 40 anos, não para emprego nenhum, o casamento não dura, os relacionamentos não duram, porque é difícil viver com uma pessoa com esse transtorno. E ela mesma disse: é um milagre o que aconteceu na vida da Maria Vitória. Se colocou à disposição, se precisar no momento, abro mais sessão e atendo ela, mas não precisa mais estar aqui toda semana. Mas é um processo.
E nós temos que respeitar esse processo. Nós não podemos pular etapa. Nós temos que fazer, nós não podemos tirar por conta própria. Eu não tirei por conta própria. No dia que ela saiu de lá sem a risperidona, disse: mãe, tu ligou para o médico, tu pediu para ele tirar esse remédio, mãe. Eu não vou dar conta. Filha, eu não fiz isso, eu não tenho autoridade. E eu não posso tirar um remédio por minha conta. Eu tenho uma responsabilidade como mãe. Eu não posso fazer isso. Mas eu escuto tu orar de madrugada e pedir para... pro papai eu pedi. Pro papai eu aprendi nesse lugar. Para ele eu pedi. Mas pro médico, minha filha, ele está fazendo porque ele está vendo. Ele está vendo. Porque o Senhor começou a trabalhar quando a gente vive a verdade. Quando graça e orgulho, quando esse orgulho caiu por terra, quando nós fizemos o caminho de volta, o Senhor disse: agora eu vou fazer, agora vocês estão andando no meu princípio. Perfeito? Ninguém é, a perfeição só na glória. Mas Deus viu a obediência, a caminhada, passo a passo. Deus foi me quebrando, foi nos levando a esse lugar, e nós cumprimos a sua palavra. Nós fizemos o que tem que ser feito, e nós precisamos estar atentos todos os dias. O colesterol da Maria Vitória chegou a 250, triglicerídeos altos, tudo desregulado. A médica, na última consulta, um ano antes, disse assim: Márcia, vamos dar um tempo, porque era uma briga por causa da comida, era uma briga por causa do remédio, era uma briga para tudo, porque eu queria regular a alimentação dela. A gente ia almoçar, a gente brigava, porque eu olhava para o prato, não pode. Ela abria a geladeira quando eu não comprava. Pensa num apartamento que é um ovo, né? E aí os vizinhos tudo perto: não tem comida nessa casa, não tem nada para mim comer, porque não podia ter aquilo que ela não podia comer. Eu não quero fruta, eu não quero essa verdura, eu não quero isso. Mas é o que tu pode. Era a briga diária. Um ano depois, nesse processo, exatamente no mês que completou um ano, ela voltou. Quando a médica olhou para ela: o que aconteceu, Maria Vitória? 23 quilos a Maria Vitória emagreceu. 23 quilos sem tomar um remédio para perder peso. Foi os médicos tirando toda a medicação que ela fazia uso. Aí a médica disse: o que tu está comendo, Maria Vitória? Banana com aveia, aquilo que minha mãe sempre queria que eu comesse. Eu estou fazendo palitinhos de cenoura para comer à tarde no intervalo com aula, com água. E assim ela começou a se alimentar da maneira correta. Tudo aquilo que eu falava e que gerava briga, ela começou a exercer pela própria vontade, começou a fazer exercício físico. É uma transformação que eu contando, eu não estou exagerando, gente, porque quem conheceu ela antes de vê-la agora, 23 quilos, teve, ela quando voltou para a escola, porque estava a aula, como é que diz, em casa, né? Quando ela voltou, teve amigos dela que não reconheceram ela quando ela chegou na roda de conversa. Estranharam ela, olharam para ela, não se acreditaram que era ela. Mas não é só aparência física. Meu pai disse assim: ela está muito diferente. O que está acontecendo com essa menina? Meu Deus, ela vem aqui, ela está muito diferente. E sabe o que aconteceu? Eu vou te contar que em janeiro desse ano, meus pais pegaram Covid no final do ano. E Deus me deu uma estratégia: leve a ceia. Eles são católicos. Meu pai acompanha a minha mãe, mas ela é católica desde a infância. E Deus disse: você tem autoridade para ir lá e ministrar uma ceia para eles. Já pensou se eles partem? Essa doença aí tem ceifado vidas. E eu fui para Campo Alegre, esqueci daquilo. Quando eu voltei, eu disse para eles: gente, eu não obedeci ao Senhor. Deus me mostrou que eu tinha que levar uma ceia, ministrar uma ceia para eles, como a gente faz na igreja. A Maria Vitória toda feliz: nós temos suco, mamãe, tem um pão, vamos lá. Dia 1º de tarde nós fomos lá. Meu pai e minha mãe confessaram, se arrependeram dos seus pecados, confessaram Jesus como seu Salvador, e fizemos uma ceia naquela tarde.
coisa mais linda. Todos esses anos de conversão, eu sempre falei do Evangelho, mas meu pai sempre dizia: eu não quero saber de igreja, cada um tem sua igreja, não quero saber de sair desse pai. Hoje eu não estou falando de igreja, tanto é que eu mudei de igreja, pai. Eu estou falando do Senhor Jesus, eu estou falando que os teus pecados tu tem que se arrepender. Mas aquilo que eu fazia foi antes de conhecer tua mãe. Pai, mas era pecado. Era antes de conhecer a mãe, mas era pecado. Se tu fizer essa oração, pai, tu vai limpar o céu de toda a tua descendência, porque o que eu e a Ademar fizemos só alcança a nossa família, só alcança a minha descendência, não alcança os meus irmãos. Mas se você fizer, pai, você é autoridade sobre essa casa, todos eles serão libertos em nome de Jesus. Eu faço essa oração. E fez. E fez. E olha o que está acontecendo. Nós estamos ministrando o Silk Online na casa dos meus pais. Porque tem um pacote que quem não pode ir para o Silk presencial, você compra o link e você faz as aulas em casa, com todas as orações de arrependimento e renúncia. Sabe quem está fazendo essas aulas? Meu pai e minha mãe, o meu irmão mais novo com a sua esposa, a minha cunhada. Nós estamos nos reunindo uma vez por semana, fazendo um lanche juntos e assistindo às ministrações. Glória a Deus! Glória a Deus! Isso é abrir o céu da tua casa, tirar as consequências que estão sobre a tua casa e alcançar essa vida abundante em Cristo Jesus. Eu só vim aqui para compartilhar com você que é possível. É possível. Aí você pode dizer para mim assim: mas eu não estou em maldição, não tem maldição na minha casa. Eu vou te dizer uma coisa: a ausência de bênção já é maldição, porque o Senhor tem bênção para te dar, estão prontas. A palavra diz que terra e céu é a mesma grelha, está tudo pronto, mas o papai só pode te entregar se você estiver andando nos princípios. Então toma posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não deixa guardado lá na prateleira do céu o que está pronto para você viver aqui na terra. Não adianta, eu não só quero vida abundante, quando eu chegar na glória, se eu posso vivê-la aqui desde já. Vamos pegar o que é nosso, porque o inimigo milita para que nós não tenhamos essa vida abundante. Mas o caminho está aí. Está sendo ensinado, está aberto a todos. Depois disso, nós também fizemos o lava-pés com meu filho. Meu filho mais velho tem 35 anos, é casado. A minha nora linda e maravilhosa me deram uma netinha que hoje está fazendo 10 meses. E ele foi lá em casa e nós fizemos a mesma coisa com ele. Foi tão lindo. Nós lavamos, a Maria Vitória lavou os pés dele, nós fizemos tudo que o Senhor tem nos ensinado. Ele saiu de lá e disse: mãe, eu saio daqui hoje me sentindo honrado. Liberamos bênção para ele, para a sua geração. Hoje ele, a minha nora, a minha neta estão debaixo dessa bênção para 1000 gerações. Vale a pena você olhar para aquilo que está errado e vomitar aquilo para fora. Seja livre em Cristo Jesus. Para finalizar, eu quero ler contigo Salmo 18. Eu só vou ler alguns versículos, porque esse aqui é um salmo de vitória. É um salmo de vitória. Aleluia. Salmo 18, eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois eu vou para o 30 e o 32. É um cântico de vitória. Na minha tradução está aqui, assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre
alta. 30. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. O meu caminho é o meu caminho, é o caminho da minha casa, da minha descendência. Ele faz perfeito. Glória a Deus. E eu posso entoar esse hino, eu posso cantar esse salmo, eu posso salmodiar com alegria, porque o Senhor nos levou a esse lugar de vida abundante em Cristo Jesus. Com tudo isso, o que aconteceu? Nós encerramos um ciclo de 25 anos, onde nós estávamos, onde nós somos os fundadores daquela igreja, e nós acabamos indo para Resgate, um lugar que já tinha esse propósito, um lugar que já vive essas verdades espirituais, onde nós tivemos toda a liberdade para trabalhar. A liberdade é tanta que hoje tem um grupo aqui, ó, nós somos 30, Deus me deu um rebanho de 30 lindas ovelhinhas para levar esse estudo, para mostrar essa verdade, incentivá-los, encorajá-los. E todos eles sabem que não é eu que faço, é o Senhor quem faz. A nossa parte é permanecer. Como dizia o pastor McCormick, permanecer na videira. Se eu permanecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós vamos chegar lá. E eu quero te incentivar. Já que você viu tudo isso que aconteceu na nossa vida, a pastora Marinette, ela tem um link ali para colocar para vocês, QR Code, que chique, né? Nossa, essa igreja, essa tua filha é top, hein? Então, eu quero te incentivar. Nós temos ali o QR Code, ali estão os vídeos da pastora Tânia Tereza. Como é que é o nome dele que veio aqui? O filho do Chico? O pastor Felipe já esteve aqui e ele se propôs a caminhar 3 quinta-feiras nessa igreja para ajudar a ministrar essas verdades espirituais. Você pegando esse QR Code, você vai ver todos os vídeos numa ordem. O importante é você assistir numa ordem que já está colocado ali. Você vai poder perceber aonde estão as brechas, o que está errado, o que você precisa fazer, o conserto e o caminho de volta. Deus vai te levar, o Espírito Santo vai te mostrar do que você precisa se arrepender, o que falta para você entrar nessa vida abundante em Cristo Jesus. E aí as fichas estão preparadas, você leva a ficha junto para casa, assistindo os vídeos, orando ao Espírito Santo e pedir para Ele te mostrar. Diga aquilo que eu disse, seja corajoso e diga, me mostra, Senhor, o que está errado na minha casa, o que está errado na minha vida, por que eu não alcanço ninguém para Jesus, por que eu não tenho uma vida abundante, por que eu oro por esse motivo há anos e não encontro esse lugar de descanso em Ti, esse lugar que me afastou desse jardim. E aí você vai poder preencher a tua ficha e você vai poder trazer na quinta-feira. Você pode ter um atendimento, eles vão estar aqui para dar suporte a vocês, atender vocês, fazer um trabalho juntamente contigo, um momento especial com você. Com certeza, como aconteceu conosco, o arrependimento já vai começar a vir em casa, o Espírito Santo vai mostrando, vai ministrando a tua vida, mas você precisa confessar. A palavra diz, aquele que confessa e deixa, será alcançado pela misericórdia de Deus, será perdoado e será curado. Então há um processo a ser feito. E para te encorajar, eu quero orar com você que está disposto a pegar esse propósito.
Não deixar passar essa oportunidade, sabe por quê? Hoje nós estamos aqui, a gente ouviu, aquilo entra no nosso coração, mexe conosco, mas se tu ir para casa sem compromisso com Deus, não é comigo, não é com a pastora Marinete, mas se você não se posicionar, sabe o que acontece? Amanhã, hoje à noite, o INE já vai começar, não precisa, isso é bobagem, não é bem assim. Não leve isso tão a sério, não. Ninguém viu aquilo, para que confessar uma coisa que ninguém viu? O Senhor viu. O Senhor estava lá naquele momento. É como os nossos filhos fazem uma travessura, a gente sabe que eles fizeram, e eles ficam nos rodeando. Mas você não espera ele contar? Mãe, eu quebrei. Tem que confessar, tem que contar, quebrou, estragou, não tem problema. Às vezes na hora a gente até fica bravo, mas eu gostava tanto daquilo, tu foi quebrar, por que tu não foi mais cuidadoso? Mas aquilo é libertador. E o pecado é igual. Então eu quero te incentivar e saber que o próprio Jesus vai interceder por você. Quando você se posiciona, quando você se coloca nessa brecha, diz, eu quero isso para mim. Eu quero limpar os céus da consequência da minha casa. Eu quero essa vida abundante. Você se posiciona. É um ato profético? Sim, é. Como eu me levantei, eu te digo, se levanta. Pega esse QR Code, leva a ficha para casa e diga, eu quero passar por essa limpeza na minha vida. Se eu quero tirar o meu filho das drogas, da vida ilícita que ele leva, muitas vezes nós não fazemos por nós mesmos. Sabe por que nós fazemos? Por causa dos nossos filhos. Os nossos filhos nos levam a fazer o que é certo. Deus é tão misericordioso que Ele aceita esse sacrifício da nossa parte. E se você quer tomar essa atitude agora, quiser ficar de pé, eu quero orar por você, para que você não desista, para que você leve a sério esse passo, que você realmente pegue esse QR Code, pegue a sua ficha, leva para casa, ora e pede que o Espírito Santo de Deus ministre a tua vida. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Eu sei que nós temos mais pessoas. Não deixa o teu orgulho roubar esse momento tão precioso, porque os olhos do Senhor estão aqui. O Senhor tudo vê e tudo sabe. Senhor meu Deus, na autoridade da tua palavra, Senhor, eu estou aqui orando e intercedendo hoje pelos teus filhos, pelas tuas filhas que se colocaram de pé nesse momento, Senhor. Que eles venham ter arrependimento, que eles venham ter compromisso com a tua palavra, com a tua verdade, porque só através desta verdade eles vão alcançar a graça, a misericórdia, o perdão, a cura. É completo. O papai tem as bênçãos espirituais para cada um dos seus filhos. E quando você se posiciona, quando você entra nesse lugar, o próprio